Independentemente dessa situação, né, da possibilidade da solução do conflito de curto prazo, eu não acredito que as sanções colocadas aí sobre a Rússia vão mudar num prazo tão curto de tempo, mesmo que a guerra seja resolvida ou que seja amenizada no curto prazo. Nós estamos vendo mudanças de placas tectônicas aí nas relações internacionais e mesmo nas relações financeiras entre os países. É algo, né, sem paralelos na história, a intervenção que foi feita para bloquear recursos do Banco Central Russo, uma nação muito grande, né, isso já foi feito com outros países menores, que basicamente teve bloqueado acesso aos seus recursos no mercado internacional. E eu creio que esse é um dos motivos dessa disparada do ouro. O ouro passa a ser novamente um instrumento de troca entre países e um instrumento de reserva de valor para qualquer banco central no planeta. Há não só uma movimentação em termos de bloqueio financeiro de ativos, mas em bloqueio de acesso à tecnologia. Nós sabemos que a economia russa ela é baseada na exportação de commodities, especialmente petróleo e derivados e também alimentos, e na importação de tecnologia. A Rússia é muito dependente do Ocidente para tecnologia, isso desde a época da União Soviética. E o que foi colocado de pé é um embargo à tecnologia, né? E nós estamos vendo várias empresas abandonando o mercado russo. Inclusive, ao longo da semana, nós tivemos empresas como McDonald's, como Pepsi, como Starbucks, né, abandonando o país. McDonald's, isso representa o fechamento de 850 lojas na Rússia. Então, esse movimento de isolamento da Rússia deve continuar por muito tempo, independentemente dos desdobramentos aí da guerra da Ucrânia e o quanto ela pode ser resolvida no curto prazo. Em outras palavras, nós devemos manter, por um prazo maior, um impacto no mercado de commodities e o processo, que eu já tenho comentado aqui com vocês, da desglobalização. E isso tem consequências de longo prazo para a economia e para o mercado financeiro. Como nós já também falamos, num momento em que a economia global deveria acelerar o seu crescimento por conta do seu nível de alavancagem, que deixa essa economia mais frágil, nós estamos diminuindo as transações, as comunicações, as relações entre os países, e isso é bastante negativo em termos de crescimento econômico e coloca um nível de incerteza maior no mercado financeiro, num ambiente que já era cheio de incertezas, justamente por conta desse nível de alavancagem, da inflação que nós estamos enfrentando, né, estamos observando, e, portanto, não podemos ficar muito animados com um rally como o de hoje, que parece ser mais um rally de correção, né, de um mercado um pouco sobrevendido, do que necessariamente uma virada na tendência. É por isso que eu estou operando de acordo com essa visão, a possibilidade de alguma recuperação de curtíssimo prazo, mas sem a mudança de uma pressão negativa para o prazo um pouco maior, né? Resumindo a minha visão do mercado, basicamente é isso. O Brasil tem conseguido ficar afastado do efeito mais negativo dessa guerra, ou desse cenário todo, por uma série de motivos. Primeiro, né, a gente teve preços de ativos brasileiros muito esmagados, né, ativos muito baratos em relação a preços do mercado internacional. Essa pressão compradora em cima de commodities acaba favorecendo o Brasil, porque o Brasil também é um exportador de commodities, e o Brasil, dentro do mercado de emergentes, talvez seja o que está mais afastado desse conflito, tanto geograficamente falando, né, quanto pelos seus impactos diretos, coisa que não acontece, por exemplo, com a China, com a Índia,
A Rússia em si, né, é considerado um mercado emergente. Então, dos ativos, né, dos países dos BRICS, o Brasil seria aquele um pouco mais isolado desse conflito. E veja só, né, acaba sendo visto aí por conta disso como um certo porto seguro. Além disso, a gente tem uma melhora nas contas públicas brasileiras, a gente tem uma recuperação da economia um pouco mais forte do que imaginado, a gente tem um nível de juros mais alto, que acaba atraindo muito capital, e isso gera um ambiente favorável para o Brasil, e por isso que nós estamos observando a continuidade dessa tendência de alta nas ações brasileiras e uma movimentação negativa no dólar. Inclusive com o dólar hoje apresentando novamente pressão vendedora e teste, né, da zona de suporte por volta dos R$ 5. Mas nós não podemos esquecer que o mercado apresenta aí uma congestão de longo prazo, nos últimos 2 anos praticamente, com uma resistência perto dos R$ 6 e um suporte entre R$ 4,80 e R$ 5. 4,80, 4,90 é o suporte mais forte, que o mercado vai se aproximando. Eu esperaria a entrada de alguma força compradora perto desse patamar entre 4,80 e 4,90, por conta desse suportão. E nós não podemos esquecer que nós temos pela frente as eleições desse ano, que devem trazer aí muita volatilidade e pressão, né, vendedora no mercado de ações, compradora no dólar. Então nós estamos vendo aí uma situação de dólar num ponto bem interessante, é um dos gráficos que eu estou mais de olho no momento.